Você já se perguntou o que faz de alguém um grande líder? Qual a diferença entre um gestor comum e uma grande liderança? Um líder que impacta e transforma vidas e equipes. Bom, algumas características elas são bastante evidentes e comuns a grandes líderes. Primeiro, uma visão clara do futuro. Segundo, empatia verdadeira. E terceiro, resiliência em momentos de crise. Vamos falar sobre visão clara do futuro. Eu não vou só falar teoria aqui não, tá? Eu vou dar exemplos e vou dar dados reais que comprovam isso. Visão clara de futuro. Vamos começar aqui pela visão. Os grandes líderes eles têm a habilidade extraordinária de imaginar um futuro melhor e mobilizar as pessoas para alcançar esse objetivo. E por que a visão é importante? Sem uma visão, uma equipe é como se fosse um barco à deriva, sem uma bússola para orientar e não sabe qual é o destino para chegar. Então, a visão ela serve como essa bússola, inspirando as decisões da equipe. Quer um exemplo inspirador? Um dos exemplos mais marcantes que a gente tem atualmente é do Elon Musk. Quando ele fundou a SpaceX, muitos duvidaram que ele pudesse criar uma empresa privada que competisse com as agências governamentais do setor aeroespacial. Mas o Musk ele tinha uma visão clara de tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. Ele comunicou tão bem essa visão e com tanta paixão que ele atraiu os melhores engenheiros, investidores e fãs ao redor do mundo. Hoje a SpaceX é pioneira na reutilização de foguetes espaciais e na exploração de Marte. Trazer um pouquinho de dados aqui. Dados, segundo um estudo da Gallup, são de que 69% dos funcionários que entendem a visão da empresa sentem-se mais engajados e motivados. Isso reforça que a visão não é só sobre resultado, pessoal, mas é sobre inspirar propósito. Mas aí, Isaac, como que eu posso desenvolver essa visão? Bom, primeiro, pergunte-se qual é o impacto que você quer causar no longo prazo na sua equipe. Depois, compartilhe essa visão com eles de forma clara e constante. E lembre-se de conectar a visão com os valores e os desejos da sua empresa. O mais importante, transforme a visão em ações práticas. As pessoas elas precisam sentir que estão avançando rumo a um objetivo. Empatia verdadeira. Se a visão conecta a equipe ao propósito, a empatia conecta o líder às pessoas. Os grandes líderes eles entendem que liderar não é só sobre resultados, mas é também sobre pessoas. E o que é empatia na prática? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender as suas emoções, as suas dificuldades, as suas motivações. Mas não para por aí. A empatia verdadeira, ela leva o líder a agir com base nesse entendimento. Quer um exemplo inspirador? Um exemplo recente e poderoso é o de Satya Nadella, CEO da Microsoft. Quando ele assumiu a liderança, ele encontrou uma empresa estagnada e com uma cultura tóxica de competição interna. Nadella ele tem um filho com necessidades especiais. Ele trouxe para sua liderança uma abordagem mais humana, mais próxima. Ele promoveu a colaboração e incentivou uma mentalidade de crescimento. E começou a ouvir ativamente os funcionários. O resultado disso, a Microsoft não só se reinventou tecnologicamente, mas também se tornou uma das empresas mais admiradas do mundo. E aqui vão alguns dados importantes. Segundo a Catalytics, times liderados por pessoas empáticas têm 50% mais engajamento e 20% menos rotatividade. E aí um mundo em que substitui funcionários custa em média 33% dos salários anuais deles, empatia também é uma vantagem financeira. E aí, como praticar empatia, Isaac? Dedique tempo para ouvir. Não apenas ouça, entenda. Pergunte como a pessoa está se sentindo em relação àquele projeto. Demonstre interesse genuíno nas histórias, nos desafios pessoais da sua equipe. E lembre-se, empatia não significa concordar com tudo. Significa compreender antes de decidir. E a resiliência em tempos de crise. Bom, as crises elas são um grande teste para qualquer líder. É fácil liderar quando tudo está indo bem, mas o que define mesmo um grande líder, um líder extraordinário, é a capacidade de enfrentar as dificuldades com calma, estratégia e coragem. E o que é resiliência? Resiliência não é apenas sobreviver, mas também a capacidade de aprender, se adaptar e
crescer com as crises. Vou te dar aqui um exemplo inspirador. Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha, ela, durante a crise dos refugiados em 2015, ela tomou uma decisão extremamente impopular lá na Alemanha, que era abrir as portas para mais de 1 milhão de refugiados. Ela enfrentou muitas críticas, mas foi resiliente e manteve a sua postura baseada em valores humanitários. Com o tempo, a decisão fortaleceu a posição da Alemanha como líder global em questões sociais e econômicas. Vou trazer aqui alguns dados. Estudos mostram que empresas lideradas por pessoas resilientes têm 60% mais chance de prosperar nas crises, segundo a McKinsey. Além disso, líderes resilientes inspiram confiança em suas equipes, o que é essencial para superar os desafios. E aí, como desenvolver resiliência? Primeiro, cultive a mentalidade de aprendizado. Encare as falhas como oportunidades de crescimento. Segundo, comunique-se de forma clara e transparente durante as crises. Os times que sabem o que está acontecendo ficam menos ansiosos e mais focados. E nunca subestime o poder de cuidar da sua saúde mental. Um líder resiliente começa com uma mente equilibrada. Então, visão, empatia e resiliência são 3 pilares que definem grandes líderes, mas também são alicerces de equipes engajadas, empresas prósperas e legados duradouros. Agora é com você. Qual desses 3 pilares mais você acha desafiador? E qual você está praticando? Lembre-se, liderança não é um título, é um compromisso, é um contrato. Vamos juntos transformar a forma como lideramos.